Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Na linha de frente, Vem com a gente, meus caros. Mais um dia especial, hoje mega especial, porque eu tentei, mas a agenda do cara, meu amigo, é difícil. Esse camarada que tá lá nas quadras de areia tentando dar um baby shark, que eu sei, né? E aos 16 anos já palestrou para mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas? Foram 200 casais, cara. 200 casais, anos. então são 400 pessoas, meu caro, com 16 anos. E hoje tá aqui na nossa mesa, Sabino Dourado. Seja muito Que honra, bem-vindo, irmão. meu nobre. Que honra, cara. Na moral, tô muito feliz. Eu quero pedir desculpa aos meus pacientes que eu tive que desmarcar para estar aqui, para ele não me chamar de furão de novo. Eles vão entender, vão entender. Vão vão- assistir o programa depois e vão entender. Mas antes, meu cara, a gente tem alguns recadinhos paroquiais. É para você que acabou de chegar e tá vendo na linha de frente aí nas telas da Band. Nós somos o único programa de empreendedorismo semanal da capital federal. Massa. Já vai fazer um ano que nós estamos aqui toda semana convidando palestrantes, convidando empresários, convidando empreendedores para compartilhar Um pouco das dificuldades. os amores e as dores, porque nem só de amores vivem os empresários. Tem muitas Exatamente. dificuldades e a gente quer que você não passe por essas dificuldades. Então você vai aprender com as dores dos demais que aqui passam. Então, todos os sábados, 10 horas da manhã aqui na Band, em todas as plataformas digitais, e fazer os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, Talk Acessórios, que tá sempre aqui na nossa mesa, na nossa capinha de suporte, celular, suporte de celular, suporte de notebook, você Carregadores, encontra fones. capinhas de celular, né? As pulseiras maravilhosas que a gente usa aqui. E você encontra elas, a loja Talk e a loja Ligue Celular em todos os shoppings. O Cléris Casagrande, que já compartilhou aqui conosco várias algumas dificuldades. várias dificuldades e vários processos que ele enfrentou no decorrer da trajetória profissional dele, né? Então ele tá aí desbravando Brasília e também o Brasil. Isso é muito legal a gente já falar, né, Dan? É, com certeza. Sabino, a quantidade de empresários de Brasília que tem crescido e estão exportando, né, o seu conhecimento, o seu produto, o seu serviço para outras capitais do Brasil é imensa. Tanto Verdade. é que, inclusive, meu jovem, a Forbes teve um lançamento recente. A Forbes agora vai atuar também em Brasília, não é mais só... É porque o mercado São tá Paulo e mexendo, Rio. né, meu filho? O mercado tá mexendo com a galera lá de fora. E nós já saímos do 64º lugar para 4º lugar em empreendedorismo. É. Então, né, a quantidade de empresas que abrem na capital federal está cada vez maior. Então, tá deixando de ser essa capital do serviço público exclusivamente para se tornar a capital do empreendedorismo Exatamente. brasileiro. 135 Store, que nos veste, meu cara, e Born Concept, é lógico, sempre, né? Tá lá no Sudoeste, ambas as lojas. Uma na 304 e a outra na Ih, 302. Ah, tá, é verdade. Cada 135 Store. E Luiz Marcelo, que fez esse cabelo maravilhoso aqui, ó, lá do Hélio Coifer. Né? Não é brincadeira não, meu cara. A gente tá ficando mais bonito. Tá faltando um botox aqui, ó. E se você quiser ser nosso patrocinador também, é só mandar uma mensagem para esse e-mail aqui que a gente conversa sobre as possíveis parcerias. É, mas chega de enrolação, que hoje o dia a gente vai faltar ar. Pegou? Pegou? Vai faltar ar, meu caro. Vamos falar de programa Oxigênio. Primeiro, meu caro, se apresenta pra galera. Fala quem é o Sabino Júnior aí no Jogo do Bicho. Vamos lá. Muito prazer. Eu sou Sabino, filho de Sabino. Ó. Eu brinco que a minha história, até dentro das escolas, sobre bullying, falo muito sobre bullying nas escolas, começa pelo nome, porque eu odiava Sabino, velho. E eu sou Sabino Júnior. Uhum. E eu questionava meu pai, pai, por que você fez isso comigo? E ele falou, porque eu também não gostava. Então, Não sofrer sozinho. então quando sua mãe engravidou, eu falei, vou descontar nesse menino. Aí eu sou Sabino Júnior e doido hoje pra fazer o Sabino Neto, mano. Olha aí. Eu fico brincando que eu sou doido pra colocar em números romanos Sabino IV, porque meu bisavô foi Sabino também. Olha aí. E aí eu fico imagina um Sabino 15º falando que conhece Sabino IX. Fico nessas alucinações. E eu odiava o meu nome até que eu comecei a gostar de Sabino por causa do meu pai. Porque a gente começou a ter uma relação muito massa quando eu tinha 14, 15 anos. E aí ele me chamou para trocar uma ideia.
e jogar aberto comigo, de falar assim, ó, eu não tive amizade com seu avô. Na verdade, com 19 anos eu quis matar seu avô, porque eu descobri que ele traía minha mãe e tal, e tinha outras famílias, o cara era caminhoneiro. E eu falei, com os meus filhos, eu quero fazer diferente. Legal. E aí eu lembro que ele me contando isso, eu morrendo de vergonha, tipo, não, pai, meus amigos são meus amigos da escola, né? E eu lembro que eu tive um insight assim na hora de, cara, eu vou querer ser mais parceiro dos meus filhos também. E aí esse dia a gente ficou trocando ideia, eu falando altos podres pra ele também contando a história dele. E aí a partir desse dia eu comecei a ter orgulho disso. E aí eu gosto de falar do Sabino porque anos depois a gente, através do programa Oxigênio, a gente tem a última parte que é a palestra com os pais. E aí a gente colocava a camisetinha, ele Sabino 1, eu Sabino 2, no dele escrito original e no meu genérico. Legal, E, cara, legal. hoje eu olho pra minha história assim, eu falo, bicho, esse era um dos momentos mais sublimes assim na minha Legal, vida, palestrando legal. com meu pai. Cara, que massa. velho. Parabéns. E já veio aqui na minha cabeça a importância desse jogo aberto e transparente do empresário patrão com o funcionário, né? Quando você joga aberto, Limpo. quando tem transparência entre as partes, eu acho que ali é o momento onde encaixa ou então, cara, tá tudo certo, cada um vai pro seu lado. Faz todo sentido. Acho que a verdade ela é uma energia, né, cara? A gente sente isso. Então, quando até nessa relação, às vezes o funcionário muitas vezes acha que o patrão só tá querendo, né, lidar com ele ali como escravo ou tirar proveito e tal. Então, quando o patrão, você me contou uma história massa aqui antes da gente começar. E é sobre isso. Você foi honesto, cara. Posso dar a minha opinião? E você trouxe 3 opções pro cara e o cara viu verdade em você. É porque às vezes a gente não enxerga, né? Às vezes o dia a dia vai corrompendo as nossas atitudes e você não para fazer uma análise crítica e de repente a gente acha que todo mundo tá contra a gente. Nós temos que começar a pensar em pessoas, até quando eu sempre falo aqui, né? A empresa se trata sobre pessoas e processos. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que entender que, pô, nem sempre o outro quer ganhar vantagem, nem sempre o outro tá querendo ganhar alguma coisa. Não, pô, às vezes a gente só quer um ganha-ganha. Vamos, pô, deixa eu te ajudar. E eu acho que isso é importante porque vem a outra palavrinha que é a gratidão. Então, quando você ajuda o outro e o outro é grato a você, você tá começando a reverberar energia boa no ambiente. É isso. E até quando, às vezes, quer ganhar algo mesmo, deixar isso claro, né? Por favor. Porque até o outro também, pô, tu tem algo pra entregar aqui que também não vai me custar, não. E às vezes depois você também vai entregar algo. Acho que essa relação sadia. Eu gosto de falar que, cara, tá todo mundo enxergando um mundo completamente diferente do outro, né? Através das nossas... Principalmente infância / adolescência, como a gente construiu e percebeu a gente, o mundo, o outro. Então, muitas vezes, na hora de a comunicação entre 2 ou mais pessoas dentro de uma empresa, tá todo mundo enxergando um mundo diferente. Quanto mais claro a gente é na nossa comunicação, com a nossa verdade, mais fluido fica até o trabalho, o ambiente de trabalho. Sem dúvida. Perfeito. E aí já vai até eu sempre costumo falar lá na empresa, né? Cara, vamos evitar os jargões, vamos evitar a comunicação informal do gueto, do bairro, porque ela gera ambiguidade, ela gera dupla sentido, interpretação, né? duplo sentido. Se você falar de forma correta, se você ao invés de chamar a pessoa por um apelido, chamar pelo nome, se você não fizer brincadeiras demais, não é que não possa ter brincadeira, mas você começa a ter um ambiente mais saudável. Porque você não sabe como é que o cara tá do outro lado. É o que você falou. Como ele vai interpretar, Você não sabe o que, né? que ele tá passando naquele dia. Você não sabe qual a dificuldade que o cara teve, financeira, familiar, profissional. E aí, às vezes, um negocinho pequenininho vira uma bomba naquele dia e gera um estresse absurdo. Depois pra segurar. É difícil, meu filho. Aí depois tem que ter lá o chefe, né? O patrão, o empregador pra ficar ali Fazendo a conciliando, mediação ali. Porra, bicho. Mas me conta aí, Sabino, como é que foi que tu despertou pra essa área de... Teu pai já fazia isso, você só seguiu um caminho, como é que foi isso? Cara, a partir desse relacionamento que eu comecei a construir junto com meu pai, de realmente trocar ideia e tal,
A psicologia, inclusive, nasceu disso também. Eu chegava... Meu pai era psicanalista. Meu pai era pastor e psicanalista. Minha mãe psicóloga. Eu brinco que era só doido lá em casa, né? E meu irmão era o único que foi pra área do marketing, empreendedor outro cabuloso. Maluco, né? Outro maluco. Que precisa do suporte dos psicólogos ali, né? Exatamente. E aí eu chegava em casa, quando eu ainda estudava ensino fundamental / médio, eu chegava em casa porque na escola eu era aquele amigo de, né, parar pra escutar os outros, às vezes matava a aula porque percebia que um brother tava mal, a gente ia trocar ideia. E sempre me incomodou o fato de que a maioria dos meus amigos tinha conflito com os pais. Então eu chegava pro meu pai pra contar a história, pai, fulano me falou sobre isso aqui, velho, o que eu falo? E aí ele, ao invés dele me dar uma resposta pronta, ele me devolvia a pergunta, o que você acha que você tem que falar? Vamos lá, qual é a situação? E aí, às vezes, ele me trazia livros da psicologia, ele já estava me inserindo na parada sem eu saber. Às vezes, ele me trazia livro e tal, e a gente trocava ideias sobre isso. E aí, com 16 anos, meu pai promovia um evento em Caldas Novas para casais, né? Ele e minha mãe, era o flow deles, falar para casais. E aí, ele falou que um dia sentiu de me chamar, eu com 16 anos, justamente porque a gente trocava ideias sobre os filhos, né? Você já fazia isso? Eu já, e também na igreja, tal, liderava algum grupo de adolescentes e tal. E aí ele até brinca que ele falou assim, cara, será que eu vou chamar meu filho? É um evento sério, 400 pessoas e tal, não dá pra, né, colocar um moleque de 16 anos lá. E aí ele falou, ó, a resposta vai ser se eu chamar ele aceitar de prontidão, então é porque é pra ser. E aí eu tinha acabado de jogar bola ali e tal, e aí ele me chamou, meu filho, você quer falar lá pros casais dia tal, de setembro e tal? Ué, pai, fala. Ele, não, pai, tô falando sério. Eu falei, falo. Mas sobre o quê? Eu falei, sobre o que todo... Olha que tema massa, cara. Até hoje, eu sou doido pra escrever um livro sobre isso. O que todo filho gostaria de falar para os seus pais, mas não tem coragem. Então, eu fui como um representante desses filhos. Eu tenho até hoje a gravação dessa palestra. Era molequinho com cabelão, colarzinho de coco. E eu não tinha ideia, velho, do que eu ia enfrentar. Quando eu cheguei lá na frente de todo mundo, e aí eu conheci algumas pessoas, né, médico, não sei o que e tal, povo super inteligente. Aí eu dei uma travada assim, eu falei, meu irmão, deixar fluir. Eu tinha anotado alguns tópicos, né? Então, por exemplo, falei sobre comparação. Ó, os filhos de vocês estão me falando que odeia quando vocês chegam para falar, porque o seu irmão já passou na UNB e não sei o quê, o filho de fulano estuda 10 horas por dia e você... Cara, foi muito massa. No final, eu tive um insight, ainda nem tinha ido pra psicologia, mas tive um insight muito massa. E, tipo assim, muitas vezes esses pais não conseguem entregar isso melhor porque também não foram filhos. Então, eu fiz um fechamento do tipo assim, cara... Como é que foi sua relação com seus pais? Porque ainda existe uma criança aí dentro e tal. Meu irmão, terminou a galera chorando, assim, porrada, tal. irmão. 16 anos, velho. Tem essa gravação. E aí, pra mim, esse foi o, tipo assim... mandar essa gravação que nós vamos subir aqui, fechou. vamos mostrar no take. Eu mando. Tá no YouTube? Tá no YouTube? Cara, não tá no YouTube. Eu tenho que fazer lá, isso. cara. Sobe lá. Fazer isso. Já faz o link aqui. Eu confesso, é uma outra coisa legal também, né? Porque eu morro de vergonha de achar esse vídeo, porque vários vícios de linguagem, né? Várias coisas pra quem é da comunicação vai vendo, cara, que legal a evolução também, né? Sim, claro. Às vezes eu fico com vergonha de olhar, mas foi daí que despertou. Aí, com 19... Aí fui pra psicologia, me formei e fui pra psicologia. Nunca fui um bom aluno, né? Era um moleque do fundão, tal. Reprovei meu 3º ano, fiz supletivo, levei uma surra, mas fiz supletivo, passei em psicologia. E aí, no meio da... Aí, só voltar aqui, com 16 anos, fui pra China, cara. Eu queria ser jogador de futebol. Eu fui através de uma ONG. E eu ia ficar lá 2 meses. Joga muito, tá? Joga muito, dá show. Jogava. A gente já jogou junto e ali. E aí, eu com o primeiro jogo, quase que eu quebro a perna. E lá, nessa viagem, a gente visitou vários orfanatos, a gente visitou o hospital de crianças que nasceu com algum problema no corpo e tal. E lá, cara, eu tive, assim, um insight poderoso que foi assim, cara, você não veio pro futebol. Você veio por pessoas. E aí foi lá que eu comecei a fazer teatro e tal. E aí eu tô contando isso porque onde chega o programa Oxigênio, né? Com 20 anos, eu voltando da faculdade de moto, essa mesma ONG que eu fiz parte com 16 anos, que eu fui só pro futebol, ele tem um treinamento que é de 6 meses. Só que só pode a partir de 18 anos. E aí eu falei assim, cara, eu quero participar um dia. E aí, com 19 anos, voltando, eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu queria trancar a psicologia e eu queria vivenciar a experiência, cara. Aí eu fui morar no Chile, no Equador, Espanha e Portugal em 1 ano. Legal. Assim, era uma ONG muito massa e que Aí eu fui ser professor de teatro lá, que eu era do teatro e tal.
E aí, depois que eu voltei em crise. Pô, o que que eu vou fazer? Eu demorei, cara, 9 anos pra me formar em psicologia. E aí eu ficava nessa crise assim, quase, mano. jubilou. Aí eu fiquei esse cara, a galera que eu comecei já formado e tal. Só que aí depois que eu fui ter na leitura, e tipo assim, cara, psicologia é sobre pessoas, sobre comportamento humano. Então, E eu foi fui que ter você foi experiência fazer em várias a culturas. escola, né? A melhor coisa do mundo. Quando você viaja, inclusive uma das coisas quando a galera da psicologia vem perguntar, cara, o que você me dá de dica aí? E uma das coisas que eu falo é, cara, viaje. Não, Porque é viagem muito- te abre. e é absurdo, né? Porque nós estamos numa era da ansiedade, onde todo mundo quer tudo pra ontem, e a gente acha que a gente tem que fazer o protocolo de formar em tanto tempo e depois já fazer um pós-graduação e fazer um mestrado. E a maioria dos empresários que eu conheço não fizeram isso. É. São pessoas que tiveram experiências diversas, que tiveram insights Exatamente. e aí produziram de alguma forma. e Não aí, que não seja importante, né? De Mas forma que a alguma. vivência, ela conta demais, né? Não, e outra, né? A vida vai te abrindo portas e te dando oportunidades, e às vezes a gente tá tão fechado naquilo, né? E aí a gente tá pedindo até pro universo uma parada, e aí vem abre uma porta dessa, por exemplo, pô, vai pra outro país, mas eu tenho a faculdade, cara. Vai, porque lá vai ser uma faculdade muito. Murilo Gun fala muito sobre Ah, isso, né? eu sou fã do Gun, cara. É o meu. Ele é o meu palestrou, mentor, ele é. palestrou, né? Eu Recentemente. vi, eu na tava live. viajando, meu irmão tava lá, eu queria ter ido. O Gun É é. verdade, você tava viajando. Foi exatamente no dia que eu te... Foi. Foi a 13ª vez que ele furou comigo, que eu falei, onde você tá? Ele, tô viajando. Eu falei, sim. Tava velho. fazendo oxigênio em BH, cara. Olha aí que Maravilhoso. Ele veio palestrar pra galera entender, né, pro Moai Summit, que é um dos grupos, né, do ecossistema de network, de empresários. E é legal para você que ainda não faz parte de algum desses ecossistemas, você se juntar, porque tem oportunidades diversas de você ter a solução do seu problema dentro dessa galera. E aí tem o Moai, tem o M-Bar Fraternidade, tem Alguns vários, tem grupos, alguns né? vários. Cara, o Murilo Gun tem uma frase que eu uso, assim, até nas palestras e tal, para o meio empresarial, que é tudo que tu faz contém tu, como tu tá. Eu me amarro nessa perspectiva. Tudo que tu faz contém tu. Por exemplo, a gente chegou aqui, como é que você chegou? Né? Como é que você acordou? Com qual energia que você chegou? E é isso para o colaborador, para a pessoa que trabalha, e que às vezes está terceirizando essa responsabilidade porque o patrão isso e tal, porque o ambiente aquilo. Não, cara, se todo mundo olhar para dentro e fizer esse questionamento, tudo que tu faz contém tu. Aí eu até coloco a galera eu faço o momento da ativação profissional. Porque a gente sai do ambiente entre outro e muitas vezes a gente tá nessa não se desconecta, aí a gente leva o problema do trabalho para casa e de casa pro trabalho e nunca tá realmente presente. Você falou uma coisa que é bem legal, vale esse exercício até pra galera ver que aqui na linha de frente é tudo na vera, né? Não tem essa Sempre foi, conversa. né, meu filho? Sempre foi. Tudo que Tu faz contém contém tu. tu. Aí você falou que como é que você acordou, como é que você veio, como é que é a energia. Como é que foi hoje? Cara, ó que massa. Vamos fazer um momento desse aqui? Bora. É como se fosse assim, ó. Olha como faz diferença até se a gente fosse ter uma reunião para decidir alguma parada empresarial, é uma decisão importante. E se a gente simplesmente faz esse exercício aqui antes de tudo, ó. Fecha os olhos aí. Faz 3 pequenas respirações, assim, você vai puxar tudo pelo nariz bem devagarzinho. Você vai controlar essa respiração. Porque muitas vezes a gente está na ansiedade e a gente não percebe. Então, você vai puxar tudo, prender 5 segundos, soltar tudo, prender 5 segundos. E aí, respira normal. E aí, eu vou fazer uma pergunta, eu vou responder primeiro como é que eu chego aqui hoje. Eu confesso que eu chego um pouco cansado. Já treinei futevôlei hoje, já troquei uma ideia massa com a namorada e tal. Mas ontem eu atendi uns pacientes que teve um caso que mexeu muito comigo e eu percebo que eu cheguei aqui pensando um pouco nisso, mas antes de vocês chegarem eu estava ali justamente fazendo uma respiração para deixar tudo isso de lado e estar aqui de fato presente. Como é que você chega, Dan? Cara, eu chego num turbilhão de coisas que eu tenho pra fazer, tinha pra fazer, chegamos inclusive atrasados por conta disso. Coisas que estão acontecendo aí, mas no carro
eu sempre me preparo antes de vir pra cá, né? Pra respirar, me concentrar. Então eu paro, penso no que eu li sobre o entrevistado, pra começar a entrar no ritmo de chegar aqui e conseguir conduzir bem. Legal. Felipe. Eu confesso que eu já abri o olho porque eu sou ansioso. Eu acordei super bem, eu dormi super bem, eu dei um beijo na minha mulher e eu fui pra academia, já fazendo networking, que eu sou um cara do networking, então eu já fui apresentar o Dan Rocha, meu companheiro de bancada, irmão. Fui malhar com ele na academia, porque eu acho que o empresário, o lado pessoal, saúde é importante. Apresentei ele para os donos da academia, para Sandra, lá da Academia Runway, inclusive mandar um abraço para ela. De lá nós tomamos um banho na própria academia, fomos Separados. por favor. Fomos almoçar, e no almoço a gente foi discutir um projeto que a gente tem do Awake Summit. E aí fomos lá para a Born Concept para fazer o planejamento 2025 do Na Linha de Frente. Nos atrasamos e no carro a gente veio ainda debatendo sobre tudo isso e chegamos aqui e eu me deparei com o Sabino com um sorriso aberto no rosto que transmitiu uma energia maravilhosa e aqui estamos conversando. Massa. Olha como é que muda se eu tivesse, por exemplo, ficado puto por terem atrasado, e agora eu entendendo todo o rolê, né? Tipo assim, cara, os caras não estavam, desculpa a expressão, coçando o saco, vendo TV, os caras estavam trabalhando, os caras estavam em movimento o tempo todo. E aí, ontem foi dar uma palestra na empresa que eu fiz esse momento, né? Com a galera, os colaboradores e tal. E aí, cara, mudou o ambiente, porque uma pessoa que estava lá e chegou de cara fechada, ela não tinha falado ainda pra ninguém, mas ela perdeu um pai, o pai dela tinha 1 semana. E aí a outra tinha acabado de ter aborto. Aí o outro acabou saber que ia ser pai. Então, chegam pessoas de energias diferentes e aí você acaba se tornando mais empático, porque ali você sabe que, cara, hoje não tem como eu exigir muito da mulher que perdeu o pai, porque a cabeça dela não tá tão aqui, cara. Então eu começo a ter um pouco mais de empatia, né, pra entender que tudo que tu faz contém tu. Então é muito difícil a gente realmente fazer essa separação de tipo assim, cara, tô quase me separando e venho trabalhar, né? E por isso que é legal a gente trazer essa cultura pros colaboradores de, beleza, mesmo que você esteja separando, mesmo que seu pai morreu e tal, as outras pessoas não têm nada a ver com isso. Então, antes de entrar pra trabalhar, estacionou o carro, cara, 2 minutinhos que seja, você faz um momento de respiração. Eu gosto muito de, né? Tira toda energia ruim, todo pensamento intrusivo e tal. Eu vou atender agora, meu irmão. Vai ser o melhor atendimento, velho. E aí é outro flow, cara. Até arrepiei, mãe. Não, isso é fantástico. E, inclusive, eu vou fazer isso lá na empresa. Massa. Porque eu acho que é tão bacana, porque você passa a conhecer um pouco mais da realidade do outro, saber o que o outro tá passando e respeitar. Cara, e a gente tá inserido na cultura mais ansiosa do mundo. Você sabe que posso dar fazer um merchanzinho aqui. Uma das coisas que eu gosto de falar no meio corporativo, eu uso muito um livro, que eu vou indicar esse livro, que mudou minha vida esse livro, cara, que é Os 4 Compromissos, que é um livro da filosofia tolteca. E eu levo essa filosofia para dentro da empresa para trabalhar os 4 compromissos. E o primeiro compromisso que os toltecas, que era uma cultura onde os incas e os maias se influenciaram nessa cultura, porque era conhecido como um povo muito sábio e que sabia viver em comunidade, o primeiro compromisso deles é isso aqui, ó. Seja impecável com a sua palavra. Eu uso essa pulseirinha porque, cara, pensamento cria sentimento, cria a nossa realidade. Então, quando a gente começa a fazer realmente essa auto-observação de como eu tô falando, a gente tem alguns vícios, por exemplo, de alguma coisa que deu errado, e você fala, que merda, eu sou burro.
Cara, ó o que você tá criando, ó o que você tá falando de você, né? Olha como é que você tá se acusando. E aí eu tenho essa pulseirinha aqui, sempre quando eu percebo, eu trago consciência, eu falo que autoconhecimento é trazer consciência para nossa inconsciência, né? Porque a inconsciência é a maior parte da gente. A neurociência vai falar que 90% dos nossos processos são inconscientes. Então, quando a gente começa a fazer ter esse hábito de autoobservação, né? Eu gosto dessa pulseira que eu falo uma parada que não convém. Tô fazendo uma crítica para o meio empresarial, para o ambiente de trabalho, né? Se tem algo que destrói mentalmente, é um ambiente tóxico, né? E o que torna um ambiente tóxico? Fofoca. Gente que rouba o coração, entrou gente nova, eu já tô aqui, velho, você viu fulano, não sei o que, aí depois um conta pro outro e tal. Então, quando você começa a fazer as pessoas trazerem, caraca, eu tô criando a minha própria realidade. Então, se eu sou fofoqueiro, cara, o universo tem uma lógica muito interessante do dar e receber. Tudo aquilo é o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Então, se eu tô fofocando, o que eu vou receber? Aí você vai perceber muita gente que não consegue viver em paz porque tá sempre usando a palavra contra ela mesma, velho. Caraca. Que doido. Caraca, eu amo falar sobre Não, isso. inacreditável. Não, fantástico. Eu amo velho. escutar sobre isso. Não, fantástico, fantástico. Cara, você tocou em alguns pontos aí que eu fui na palestra do Sabino. É incrível a palestra. Tem alguns insights que eu queria que você trouxesse aqui. Um deles era justamente esse, né? Que você fala lá sobre a gente faz 90% das nossas coisas do dia a dia involuntariamente, né? E parar para pensar e fazer a coisa estruturada, né? Fala um pouquinho disso aí que você conta lá na palestra. Cara, amo falar sobre isso porque eu acredito que é uma das coisas mais importantes, assim, pra gente... para todo mundo que deseja uma evolução pessoal, evoluir tanto na sua vida pessoal ou no trabalho, enfim, como empresário, primeiro a gente entender que, e essa é a importância da terapia, né? Desde Jung, que era parceiro de Freud, né? Antes de ter a tecnologia, ele já trazia uma frase muito relevante que é: até você se tornar consciente, seu inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. E aí, em terapia, a gente vai observar como muitas vezes a gente vive no looping, tipo, de reprodução de uma mesma coisa. É muito doido, eu sou psicólogo, mas quando eu tô no lugar de paciente, cara, né, eu faço terapia e aí eu, cara, começo a observar, bicho, eu tô fazendo a mesma coisa. Porque... Conduta passada remete à conduta futura. Total. E aí, ó, por exemplo, como a gente tá agora, como você tá aí com sua mão, como você tá com seus pés, não foi um ato pensado. Como a gente reage quando a gente tá puto, quando a gente leva pro lado pessoal, quando o nosso ego mexe. As nossas reações primárias, elas não são reações pensadas. Então, quando eu começo, por exemplo, quando eu atendo um cara que me procura para falar assim, cara, para atendimento psicológico, né? Cara, eu quero fazer tratamento porque eu tô a ponto eu fico explosivo, eu perco, né, a minha consciência ali, e às vezes eu fico com medo de agredir. Ou até às vezes a pessoa que já agrediu, ou que bate na porta e tal. Cara, ninguém quer fazer isso, mas é um viés inconsciente. Então, o trabalho que a gente vai fazer é quais são os gatilhos. Na maioria das vezes, quando a gente começa a investigar lá do passado, ó, como quase tudo vem do passado, cara. Você é uma criança, né, de 0 a 8, 9, 10 anos, isso é a fase da absorção da criança. O cérebro é uma esponja, tá captando tudo. No final das contas, são atitudes não pensadas e são atitudes copiadas. Copiadas, exatamente. Copiadas e na maioria do das meio, vezes tem a ver com papai e mamãe, e depois escola. Aí, na maioria das vezes, nesse caso, o cara vai ver que, bicho, vi meu pai batendo na minha mãe a vida toda. E eu prometi pra mim que eu não queria reproduzir isso. Então, quantas coisas que a gente, às vezes, reproduz que a gente não percebe. Então, trazer autoconhecimento é isso. E é um viés que nunca vai acabar, né? A gente está o tempo todo sendo testado. E como a gente está vivendo nessa sociedade acelerada, ou seja, o excesso de ansiedade é o quê? A gente está no futuro. A gente está preocupado pra caramba, a gente está com muito medo. E às vezes, quando a gente tem muita coisa não resolvida, a gente fica aqui, ó, passado e futuro. Aí você vive no automático. Você só vai reproduzindo as coisas do passado e tal. Então, trazer consciência para a nossa inconsciência. Aí a neurociência, depois que veio a tecnologia, alguns até brincam falando que, né, não existe o livre-arbítrio e tal, alguns neurocientistas, porque ele vai falar que boa parte do nosso comportamento ele não é pensado.
Você fala uma parada massa, né? A gente não pensa mais. Né, as redes sociais, esse excesso de Informação, essas coisas eu ia de falar comportamentos a gente não consegue mais ficar no tédio, né? Então a gente tá o tempo todo ocupado. Legal você falar isso, porque assim, teve o André, acho que foi o André Timóteo. Não. Foi uma palestra que a gente foi junto, que o camarada falou uma coisa: marca um café com você mesmo, sabe? Legal. Cafezinho, sozinho. Você e você. Não, foi Vai o lá. Pedro da B2. Foi o Pedro da Investimentos. B2, exatamente. E é muito isso, cara. Como a gente acabou de falar, essa obesidade da informação, o que eu acho que ela, abrindo aqui o meu coração, já que a gente tá nesse momento Bora. terapêutico, né? Acho que as redes sociais, elas trazem uma coisa muito de um sentimento de comparação, que às vezes é muito ruim, né? Porque você olha as pessoas, as redes sociais, elas vão trazer só o quê? Pô, o sucesso, a viagem do cara. Ninguém posta, cara, tô aqui na merda, tô aqui na bosta, hoje o dia tá uma porcaria, o meu dia na empresa foi uma bosta e tal, não sei o que. Ninguém posta isso. Então, assim, essas redes, e eu tô fazendo esse trabalho mesmo de, apesar de viver disso e querer viver né, de me mostrar, de dar cursos e tal, e eu preciso estar presente, mas é um trabalho mesmo de você se desprender, porque ali é um sentimento de comparação eterno, bicho. Cara, o que o cara tá fazendo? Por que eu não tô fazendo isso? Por que na minha quinta-feira, à tarde, eu não estou lá em Bali, igual o fulano de tal? Eu não tô no jogo do Tigrinho, então né, não justifica, né? Eu tô ralando. Se não for o cara que tá no jogo do Tigrinho. Mas, sabe, esse sentimento de comparação acaba fazendo a gente enxergar tudo ao nosso redor como uma oportunidade única que, se você não agarrar, né, cara, você vai perder alguma coisa. Sim. E realmente, às vezes você não para e pensa. E é bom a gente ter pessoas, né, que você confia, com valores parecidos do seu lado, porque é a pessoa que justamente vai chegar e vai falar assim: cara, para aí um pouquinho. Respira. Peraí, vamos analisar a situação. Será que isso realmente é uma oportunidade? Às vezes é, ok. Mas naquela coisa de, sabe, do que você tá recebendo de tanta informação, você quer conquistar as coisas logo, meu filho. E aí isso às vezes te trava, pode te colocar em roubadas, né? E é constante evolução, meu filho. É isso. Um patrocínio Noru Sushi. Cara, e a comparação... Agora vocês vão entender o porquê que eu tô dentro das escolas, velho. Porque a gente tá falando de algo que é novo pra nós, né? Sim. Tipo, esse excesso, essa obesidade de informação e tal. E pra esses nativos digitais que já estão crescendo, se comparando com o mundo todo, porque um TikTok da vida tem Desde o mundo que- todo lá, cara. Então, esse tipo de assunto de, né, ser responsável com sua palavra, você tá criando a sua realidade, aprender a não levar as coisas pro lado pessoal e tal. Eu trabalho esse tipo de coisa com os moleques. Por exemplo, hoje eu tenho sido chamado muito nas escolas para falar sobre bullying, né? E para mim é uma oportunidade de... Nem falo tanto sobre o bullying, mas trago esse tipo de conteúdo pros moleques de se autoanalisar. Por que você faz o que você faz? Eu gosto muito de dar essa palestra em empresa também. Por que você faz o que você faz, cara? O que é fantástico, eu até arrepio aqui por conta desse bate-papo, porque muita gente deve estar se perguntando, pô, mas é um podcast de empreendedorismo e marketing. Mas nós começamos aqui falando que tudo se trata sobre pessoas. Tudo. E aí, são pessoas no ambiente de trabalho, são pessoas no ambiente familiar, são pessoas na escola, são pessoas na faculdade. Então, você não tá no canal errado, meu querido, minha querida. Você está no canal certo e isso tudo aqui vai melhorar o seu ambiente certeza. familiar, o seu ambiente profissional. Cara, eu até diria que se você é empresário e tá aí assistindo, eu te indicaria de coração, assim. Não sei se você já adentrou nesse universo, talvez por conta dessa obesidade de informação, né? A gente até ficou um pouco, esse papo de autoconhecimento, eu não sou zen, eu não vou meditar. Quando eu falo de meditação, as pessoas, eu não consigo meditar. Mas, cara, se você acredita, eu sou do tipo que acredito que todas as respostas já estão dentro de você. E às vezes a gente está procurando demais no externo alguém para nos salvar ou dar essa resposta. Então, se você quer ser, de fato, empreendedor de sucesso, cara, ser empreendedor no Brasil já não é fácil. Lidar com gente já não é fácil. Tá cada um enxergando um mundo diferente.
quem precisa te conhecer é você mesmo, meu irmão. Porque nessa viagem chamada vida, é você e você até o final, velho. É isso, exatamente. Excelente. Cara, você tocou num ponto que vocês tocaram num ponto que é justamente... eu não sei o que você pensa do Wendel Carvalho, mas ele, por exemplo, ele fala lá sobre as crenças limitantes, né? Aham. Né? Desse autoconhecimento, de você entender o que está te limitando a dar o próximo passo Uhum. para evoluir dentro da sua jornada profissional. Seja como um empresário, seja como um profissional. Mas é nessa linha do que a gente está falando. Sim. Se a gente não realmente olhar para dentro e ver o que tá travando a gente, ou pensar no que a gente está falando, como a gente se porta dentro do ambiente de trabalho, seja para um colaborador, seja para um CEO de uma empresa, CMO, seja lá o cargo que tem, Uhum. como é que vai liderar uma equipe? Exato. Sabe? Dentro desse contexto, o que eu acho importante destacar, que são as pessoas, os empresários, ou não empresários também, é o medo que trava essa galera, né? É o medo. E aí, por conta do medo, você quer encontrar o caminho definitivo, o caminho certo, mais seguro, que aí não é você que tá respondendo, e aí você busca no outro. E aí... Se der bosta, quem falou foi ele. Isso que eu ia colocar, pô, pra você se justificar de ter dado errado em virtude do que o outro te falou. posicionou, e aí você tira essa responsabilidade. E aí, o empresário, que eu sou fã dos empresários todos, é exatamente isso. O cara ter coragem de fazer as coisas que faz, né? E assumir essas responsabilidades. Pedro Bial hoje, coragem vem da palavra francesa, que é age, de agir, e cor do coração. Legal. Então é agir com o coração. Olha que coisa Cara, doida. E fala aí, quantas vezes um empreendedor precisa de coragem porque só ele tá vendo aquilo, né? Muitas vezes ele tá vendo lá na frente a galera que tá aqui, tipo, velho, tá viajando. Por que você quer chegar lá e tal? E, meu irmão, precisa coragem. Pra, às vezes, porque é totalmente fé essa parada, né? De tipo assim, eu quero chegar lá. Eu preciso transmitir da melhor maneira para as pessoas que estão comigo aqui qual vai ser o passo a passo para isso, mas para não desistir, para não ser pego pelo medo. E hoje a gente é de fato cheio, né, do medo. E por quê? Excesso de medo de não conseguir porque a gente está se comparando, porque a gente acha que a gente precisa chegar necessariamente a algum lugar. Onde a gente está querendo chegar? Essa pergunta é forte, né? Necessariamente chegar a algum lugar. Não é mais a pergunta, o tempo que você vai levar para chegar no lugar que você quer. Será que realmente você precisa chegar em algum lugar? É isso? E onde você está querendo chegar, o que no fundo você está desejando quando você chegar? Porque às vezes a gente vai começar a destrinchar isso em terapia, no fundo é o desejo de ter o reconhecimento do pai ou da mãe. A parada lá que você fez de entregar... né, placa Demais, porque no fundo todo filho quer, deseja no essa fundo- validação, pô. No fundo, todo mundo não quer essa validação? No fundo todo mundo quer essa validação, Essa mas precisa dela, né? Quantas vezes nós nos Boa. frustramos porque se você ficar dependendo da validação do outro, e às vezes o outro tá vivendo um mundo lá, cara, que não é o seu mundo. não é o mundo e ele nem enxerga aquilo. Já viu a história do Michael Phelps sobre isso aí? Muito doido. Não vi. Que ele começou, não era um aluno muito bom, e ele começou a nadar, e ele nunca escutou um elogio do pai. E ele começou a nadar, ele viu que era bom naquilo, e ele falou, cara, eu vou arrancar uma admiração, uma palavra de validação desse velho. Se tornou o melhor da escola, nada. Se tornou o melhor do bairro, nada. Se tornou o melhor da cidade, nada. Se tornou o melhor do país, nada. Se tornou o maior campeão olímpico da história. Todos os tempos. E só recebeu uma batidinha assim. E isso fez ele entrar numa crise existencial, porque o cara... Por isso que é onde você quer chegar. Porque ele chegou onde ninguém nunca chegou. E se deparou, aí ele até atropelou uma pessoa, Sim, chegou a ser doidão. preso e tal, quis tirar a vida dele. E ele conta que o que fez a diferença na vida dele foi um amigo que impressou o livro Uma Vida com Propósito, um livro muito bem comentado. E aí ele conta essa jornada, que foi... Ele não tinha tanta consciência disso, né? Depois que ele foi ter consciência do aonde eu quero chegar.
Porque, no fundo, o que ele queria é a validação do pai. Mas aí, depois que ele começou a entender de onde esse pai veio, que muito provavelmente, né, a gente dá aquilo que a gente tem. Aí esse pai também nunca teve validação, esse pai, enfim. Então, onde ele queria chegar não era o que ele ia acabar alcançando, porque o pai não era referência pro pai dele, né? Exato. Mas que, ao mesmo tempo, né, isso foi um combustível do caramba pro cara colocar o nome dele na história. Caraca, incrível. Já que você falou nesse ponto, cara, tem uma história que eu quero que você conte e depois eu quero que a gente fale um pouquinho mais de como você faz isso dentro das empresas, Nossa. né? Porque eu sei que você já atende algumas marcas até conhecidas aí. Como você faz isso dentro das empresas e de onde veio esse insight? Mas não, agora não, meus caros. Deixa o Só Patinho. depois do intervalo. É só o tempo do Patinho fazer o quê? E voltamos, meus queridos. É mais um dia especial, como eu disse, né? Aqui, ó, pra você que tá aí do outro lado e tá recebendo essa sessão aí, ó, gratuita, na faixa. E que sessão, E hein? que sessão! E não pegou o caderninho pra anotar os insights que nós tiramos aqui, meus caros. Coisas pra você colocar hoje na sua empresa, hoje na conversa com seus colaboradores, de autoconhecimento, pra você e pros seus colaboradores. Meu caro, como eu falei, eu tenho uma pergunta aí que você tem uma história ver. muito boa. E a gente sempre fala aqui, né, Felipe, da hora do chá, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. Legal. Conhecimento e habilidade você adquire, é o que as pessoas estão fazendo aqui agora ouvindo o nosso programa, né? Mas atitude, você tem uma história muito boa de atitude que você teve, você ficava travado. Conta essa história aí pra galera. Não colocar em prática. Não adianta, meu cara. Olha a história que esse bicho vai contar. Cara, eu falei que tive esse 1 ano viajando, né? Tipo, por uma ONG e tal, vivi muita experiência massa. Todo dia era uma experiência diferente. A gente ia no orfanato, fazia atividade na praça e tal, era muito massa. E era um flow, assim, de criatividade. Quando eu voltei, isso foi em 2014, eu voltei para ser assessor parlamentar de um deputado. E aí eu pegava metrô todo dia, aquela rotina, metrô. E, mano, eu comecei a entrar em crise, porque eu entrava no metrô e via a galera toda lá, tipo, parada lá. E eu, na minha, né, na minha busca pessoal ali, tipo, cara, Incomodado. será que é pra eu estar aqui, velho? Acabei de viver um monte de experiência massa e tal. Não quero estar aqui, eu quero continuar fazendo o que eu faço, não sei o quê. E aí, na hora que eu, naquela crise, metrô lotado, 6 horas da tarde, na hora que eu olhei pra frente, a parada da intuição, né? Aquela voz que a gente sente no fundo que a gente às vezes não sabe discernir. Na hora que eu olhei pra frente, eu vi uma mulher de cabeça baixa, assim, uma senhora, e eu só senti no meu coração assim, cara, fala pra ela que isso aí que ela tá pensando não vai acontecer, e pra ela ficar bem, não sei o quê, tá lá. Aí eu, não, tá doido, vou fazer isso, não dá uma de doidão aqui, não vou nada e tal. Aí eu falei assim, meu irmão, quando estiver chegando na Praça do Relógio, que é onde eu vou descer, né, eu falo e saio correndo, que aí não... Aí eu não tive coragem, eu peguei, anotei num bloco de notas, aí na hora que tava pra chegar, eu fiz assim, ela deu um susto, ela olhou, a lágrima dela começou a escorrer aqui. Aí eu saí assim, velho, massa, parece que, né, era pra ser isso. Aí outro dia, tô voltando do trabalho, trabalhando com deputado e tal, voltando do trabalho, eu olho assim de relance uma floricultura e tá lá em promoção e tal, e eu compro um buquê de rosas. Aí tinha uma amiga do trabalho até que tava comigo, ela, sabe, por que você tá comprando esse negócio? A parada do Flow, né? Eu falei, velho, não sei, acho que é pra, né, pra minha mãe e tal. Não sei. Na hora que eu tô entrando no metrô, aí eu vi um cartazinho assim, que era Dia das Mulheres. E aí eu entrei no metrô lotado, 6 horas da tarde, e aí eu senti naquela parada de novo assim, cara, hoje é Dia das Mulheres. Aí eu comecei a olhar assim, ó, um monte de senhorinha, um monte de mulher, tipo... à medida que eu olhava, me vinha assim, cara, tem mulher que nunca recebeu validação do seu marido, que não vai ter validação do filho. Aí comecei a lembrar da minha avó, da minha mãe, aquilo começou a me tomar, tipo assim, cara... que queria honrar essas mulheres. E me veio isso aqui, cara, duvido você falar na frente de todo mundo aí... de você honrar porque hoje é Dia das Mulheres. Eu falei, você tá doido, velho, que eu vou fazer isso? Não tem nem lugar pra eu andar com você, aqui. você falando com você. Eu falando comigo. Aí a parada da intuição aqui, eu incomodado. E é massa quando você começa a escutar essas paradas internas, você começa a discernir
quando é essa voz da intuição. E eu sinto meio que uma ansiedade gostosa, assim, uma parada que, tipo, você te traz a convicção, não é uma coisa da mente. E aí eu, caraca, eu não acredito que eu vou pagar esse mico. Aí, passando estação, aí eu, mesmo esquema. Tiver a última estação de Águas Claras, perto da Praça do Relógio, eu falo e saio vazado pra não dar uma de doidão. Aí foi engraçado, bicho, que aí, na última estação, eu, vou fazer isso, eu... Ô, pessoal, aí todo mundo, vum, aí eu, ai, caraca. Agora tem que falar. Falei, ô, gente, na moral, desculpa, velho, tá te atrapalhando aí, eu sei que você, né, voltando do trabalho e tal, mas é porque eu tava voltando aqui do trabalho, eu vi essa floricultura e me veio o negócio de comprar aqui a rosa, e eu comprei essa rosa, e eu queria falar pras mulheres que estão aqui no metrô, que de repente você não vai receber uma validação do seu marido, você não vai receber validação do seu filho, só queria falar, ó, continua no teu trampo, velho. Continua no teu rolê, tá? Você é a menina dos olhos de Deus e tal. E aí eu comecei a falar, velho. Aí a galera já foi comigo, eu fui no flow. aí eu buquei aqui, né? E eu, tipo, cara, pra quem que eu vou dar? Aí eu perguntei, assim, no metrô, quem tem 6 filhos? Aí os caras até zoando, eita, poxa, quem é essa vaca? Eu falei, eita, poxa. Aí disse, quem tem 5 filhos? Aí tinha uma senhorinha assim do meu lado. Aí ela, eu, tal. Aí eu peguei e falei, aqui, ó, tia. Bravo, qual o seu nome? Ela falou o nome dela. Eu falei, isso aqui é especialmente pra você. Eu tô pagando esse mico aqui, porque eu precisava dar essa rosa pra você. Ela, meu filho, eu nunca recebi uma rosa na minha vida. Meu filho me deu um abraço e tal. O molequinho vendendo Mentos do meu lado, ele... Aí, tio, muito da hora que tu fez, pega aí o Mentos. Chegou a Praça do Relógio, eu vazei, tipo assim... Caraca, velho, que massa, meu irmão. Uma atitude dessa pode, tipo, velho, mudar a vida de alguém, mano. Com certeza. E desde isso eu tô assim, velho. Às vezes eu tô andando no meio da rua e me vem essas paradas, velho. Excelente, meu filho. Hoje é... Deixa eu te perguntar ainda nessa linha aí do que você faz dentro das empresas. Porque me veio aqui assim, tá, beleza. Aí o cara pensa e fala... Cara, como eu vou falar, né? Todos os 4 pontos aí, né? Não tirar conclusões e tal. Mas como é que faz o coleguinha também pensar da mesma forma? Porque adianta o cara ter essas atitudes e aí você tocou num ponto de forma rápida, que é a forma que você responde ou reage a alguma coisa que acontece, ela pode ser diferente, pode ser mais assertiva se você souber o que você está fazendo. Exatamente. Né? Cara, eu tive um insight esses dias, tem sido muito interessante. Eu falei aqui no começo que eu tenho sido chamado nas escolas muito para falar sobre bullying. E nas empresas para falar sobre comunicação. Uhum. E a gente percebe como uma coisa, às vezes, é reflexo da outra. E aí tem... né? Porque as crianças e adolescentes estão reproduzindo o que estão aprendendo dos adultos, né? E eu acho que a gente precisa reaprender, de fato, a se comunicar, né? A deixar mais claro o que precisa deixar claro. Eu costumo dizer que entre a intenção do que eu falo, o que realmente eu falo, o que você escuta e o que você interpreta, muitas vezes há um abismo. Sim, com certeza. Então, o que o outro interpreta é o problema dele. Uhum. O que eu posso fazer? Melhorar na forma que eu comunico. Então, se eu tô comprometido com isso mesmo, eu falei e eu percebi que você ficou puto, ou que você levou pro lado pessoal e tal, eu posso até perguntar, cara, você pode me explicar o que você entendeu? Porque eu acho que você... né? Não sei se de repente você não consigo pegar bem o que eu quis dizer. Uhum. Ah, mas você falou isso. Não, então deixa eu te explicar. É a minha função deixar mais claro a intenção do que eu falei. Não, só pra você entender a intenção do que eu falei. Isso para relacionamento também é maravilhoso. Quando eu atendo casais, cara, casais ou relacionamento pais e filhos, é muito doido, porque às vezes os dois estão falando de uma mesma problemática, né? Eu atendo o pai, por exemplo, o pai me fala, Sabino, meu filho não me entende. Aí eu atendo o filho tá, cara, meu pai não me entende. Então, os dois desejando a mesma coisa, onde está a falha? Na comunicação. Então, é uma vitória, Dan, quando, por exemplo, no meio corporativo, eu sei que aquela pessoa que tem um perfil mais dominante, que às vezes ela gosta, vamos pegar aqui, ela gosta mesmo de querer mandar, ou de querer aparecer e tal, mas, cara, eu tô perdendo o prazer, eu tô perdendo o tesão de vir trabalhar nessa parada por conta dessa pessoa. O quanto isso é justo? Se eu começo a entender de fato que, né, eu não preciso levar para o lado pessoal e que o meu papel é colocar os limites até onde o outro pode ir, e a melhor forma que eu vou fazer isso,
Cara, quando eu começo a brincar brincar, entre aspas, desse jogo de tipo, cara, eu Fazer com que trabalho a outra aqui, eu pessoa quero entenda. trabalhar com prazer aqui nesse lugar, mas, ai, fulano é difícil, sabendo. Se você for parar pra ver, todo mundo sempre acha o outro difícil, é sobre o outro. Uhum. Por isso que a perspectiva é sempre te trazer pra dentro, né? É sobre você. Quando atendo até, chega O a outro pessoa não lá, dá tá pra você falando mexer. mal do marido o tempo todo. Tá, mas qual é a sua parte nisso aqui? Porque às vezes só de eu melhorar uma paradinha, ao invés do que o outro falou pra mim, ao invés de eu explodir, eu simplesmente aceito. Aceito no sentido, né, de aceitar aquele comportamento que tem a ver com o outro. Uhum. Não preciso levar pro lado pessoal. O problema é que quando eu levo pro lado pessoal, eu pego essa energia, tudo é energia. Né? Eu pego essa energia e aí eu devolvo pra você, e às vezes teu brother compra briga e tal. Virou Confusão. um caos, velho. Meu cara, está chegando ao final aqui, é um prazer te receber. Temos alguns blocos finais, que é a indicação. Já indicou 2 livros, quer indicar mais um livro, ou uma série, ou um filme, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais ainda mais sobre você, de onde você bebe essa fonte de conhecimento. Ou não Cara. só sobre ele, mas sobre a própria pessoa, né? Porque tudo Que tu que faz. tu faz... Contém tudo. Tu. eu indico demais, seja você empreendedor, seja você funcionário, mãe, pai, leia Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz, que vai trazer a filosofia tolteca. Indicaria também o livro Poder do Agora. Poder do Agora. Tem um nome, às vezes, um pouco, né? Não gera um desconforto, mas ele também é poderosíssimo para a gente entender essa questão do porquê que a gente vive na ansiedade, do porquê que a gente vive no passado, e ele traz um pouco do eixo. E se eu pudesse indicar uma série, é a série da minha vida, é This Is Us. Eu não sei se você já assistiu, já. da Amazon Prime. Ali é uma terapia. Na verdade, até fala, assiste e vai fazer terapia, porque vai mexer. Vai mexer. Massa, muito bom. Antes da gente chegar no último bloco, que é o Público Gourmet, eu quero que você explique o nome Oxigênio, de onde veio isso? Quando eu era chamado para ir nas escolas, ainda, né, só palestrava através da ONG, mas recebia muito um pedido das escolas de Sabino. Aconteceu um caso aqui de suicídio no 6º ano e a gente não sabe fazer com os meninos e a gente precisa que você venha aqui. E eu ia, tipo assim, cara, o que eu vou falar pra esses moleque? E a minha intenção, a minha oração era, Deus, que através de mim venha surgir oxigênio novo pra esses moleque. Que realmente, depois da palestra, o moleque venha, tipo assim, cara, bora recomeçar. É uma ideia de recomeço. Que massa. E eu quero, já fica aí o aviso, meu desejo, cara, posso abrir o coração Agora? aqui. Eu, tanto atendendo, né, dentro de clínica, quanto palestrando ou fazendo treinamento no meio corporativo, eu tenho sentido a necessidade da gente ter mais... A gente falou aqui que as pessoas estão doentes, né? A gente vive numa sociedade meio adoecida e eu queria ter um momento mais de detox com as pessoas, né? De oxigenar mesmo a mente e o coração. Está tudo integrado. Então, o meu desejo é fazer tirar a galera do meio corporativo, levar para um ambiente mais verde, colocar essa galera para alongar, porque esse autoconhecimento, né, tá no meu corpo, eu preciso sentir meu corpo, velho. Preciso perceber o que dói. Então, às vezes, eu vou atender o paciente que tá com dor na lombar, e depois dele lidar com o perdão do pai e tal, acabou a dor na lombar, ó, que doido. Então, como fazer com que esse colaborador chegue mais saudável, de fato? Então, meu desejo é passar um dia, assim, ó, inteiro com a tua equipe. Meu irmão, deixa comigo, não vou lidar com fulano funcionário, não. Fulano gente, pessoa. Legal. Tudo que tu faz contém tu. Como é que tu tá? Fecha os olhinhos aí. Vamos lá, o que tá te perseguindo aqui? Às vezes de culpa, de preocupação, de medo e tal. E ter um momento ali com a pessoa, sabe? Um momento mais profundo pra pessoa sair de lá com tesão na vida, com desejo de viver, cara. Vamos organizar isso lá na Casa Baru? Pô, demais. Casa Baru. Vamos lá pra Casa Baru. Mano. Vamos organizar esse trem aí. Vamos... Ô, Renan, se liga, hein? Alô, Já Renan. Já vamos marcar Conheço esse demais. trem aí, ó. Eu tô saindo daqui oxigenado. Eu também. Meu caro, fala como é que as pessoas te encontram, como é que elas fazem pra te contratar, pra levar lá pra empresa. Fechado. Ó, você que é empreendedor, provavelmente você já ouviu a expressão santo de casa não faz milagre.
né? E às vezes você tá tentando lidar com tudo, principalmente no que diz respeito a relacionamento ali com as pessoas. Você fica, às vezes, batendo cabeça porque o outro não entende. Cara, eu me sinto muito numa habilidade de conseguir alcançar as pessoas nesse sentido para fazer elas, né, olharem para dentro. Então, se você se interessa em chamar o Sabino Oxigênio na sua empresa, você vai entrar lá no meu Instagram, @SabinoDourado, lá vai ter o linkzinho. Às vezes você quer me levar para a escola também, ou às vezes você quer fazer terapia. Lá vai ter o link e vai ter todos os telefones e tal, e-mail, que você vai ser guiado por lá, @SabinoDourado.jr. E também no meu Instagram fala algumas paradas lá. Boas. Algumas verdades, né? Algumas verdades. Meu Nossa, caro, é um foi- prazer ter, né, Sabino aqui no Na Linha de Frente. Para mim foi uma aula. Que massa. Foi um momento onde, de fato, eu posso declarar aqui que eu desconectei de absolutamente todos os pensamentos externos a esta mesa e a este assunto. E saio daqui oxigenado. E espero Boa. que vocês que estão acompanhando a gente aí também tenham oxigenado a mente e reflitam sobre trazer oxigênio para a vida de vocês, para a empresa de vocês. meu caro, Muito bom. muito bom. Excelente. Cara, tamo junto. Posso terminar À vontade, falando meu algo que tá caro. aqui? O programa é Igual teu, do metrô. velho. Por favor. Vai. Veio aqui. Mas eu falei, comecei falando do Sabino original, né? Que é meu pai. Meu pai se foi na pandemia. Ele foi uma das vítimas do Covid e foi numa época que eu tava destruído, mano, por dentro. E com a ida do meu pai, a gente tem uma máxima, né, na nossa sociedade que a gente acredita que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. E eu descobri, na verdade, com a ida do meu pai, que, na verdade, a única certeza que a gente tem na vida é a própria vida. A gente nem sabe se a morte é um fato, né? Será que quem eu amo de fato morreu, não existe, ou transcendeu e tá em outra jornada? Eu digo que sempre existe. Ela tá viva, né? Se deixou um legado e se você Tá tá viva. com essa pessoa na memória e sempre tá trazendo essa pessoa nas conversas, nas mesas, como você tá trazendo seu pai aqui agora, ele tá vivo. Tá vivo. E isso me despertou, cara. Ó, que doido, né? Tava vivendo um momento difícil, ruim e tal. Meu pai morreu, mas isso foi, ao mesmo tempo que foi um soco no estômago, pra mim também foi tipo assim, bicho, você só tem essa vida, você sabe agora o que você veio fazer, então eu sei o que eu vim fazer, né? Pelo menos hoje eu tenho muito claro que é levar oxigênio, seja em escola, seja em empresa. Então, meu irmão, tô aqui pra servir pessoas. Maravilha. Tamo Meu cara, junto, velho! Excelente. Valeu pelo convite. Obrigado Ouvir, demais. Servir E amar. e amar. Meu caro, muito bom. Galera, com essa aula, com essa mensagem que o Sabino trouxe, vamos encerrando aqui. Não deixe de acompanhar a gente todo sábado às 10 horas da manhã aqui na Band, em todas as plataformas digitais, né, meu querido Pataro? Todas elas. Eu só tô oxigenado aqui, galera. Na linha de frente. Vem com a Vem. gente.